Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. No último áudio eu havia já encerrado o capítulo 13 e nós vamos dar entrada no capítulo 4. Antes disso eu gostaria de fazer uma consideração. Não no áudio anterior, mas no penúltimo áudio, eu havia falado sobre o homem, a essência do homem ser religiosa, que alguém havia dito que dentro do homem existe um espaço que é do tamanho de Deus. E Salomão ele fala sobre isso, e ele comenta esse algo que Deus colocou no coração do homem sobre a eternidade, essa essência que Deus colocou no coração do homem. E aí, se tu pegar depois o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, no capítulo 3, no verso 11, a parte A do versículo diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Então, esse pôs o mundo, na versão revista e corrigida está assim, mas na revista e atualizada já diz: e pôs a eternidade no coração do homem. Então, o homem ele tem essa essência, essencialmente religioso. E é interessante porque o homem ele não é eterno, ele não vem desde a eternidade. Não, o homem ele é um ser criado por Deus. Deus é eterno, mas o homem, a partir que ele é criado por Deus, ele tem uma alma imortal. Então, ele vai viver para sempre com Deus, e ele vai aceitar o Senhor Jesus Cristo, e ele vai ter vida eterna, ou ele vai ter a condenação eterna. Então a sua alma é imortal, mas o homem não é um ser eterno, ele não existe desde a eternidade. Mas a partir de que ele foi criado por Deus e o homem nasce, Deus coloca nele uma alma imortal, e essa alma ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai ser condenado eternamente. O apóstolo Paulo ele divide, eu já havia comentado isso aí, as suas epístolas. Parece uma coisa tradicional, ele fala muito sobre doutrina no início, uma parte doutrinária, e a partir de um ponto das suas cartas ele começa a fazer, colocar em prática. Então é como se nós primeiro tivéssemos uma teoria sobre um determinado assunto. Aí se ensinasse a parte teórica sobre determinada situação. Bom, terminada a parte teórica, agora vamos para a prática, vamos executar aquilo que a gente aprendeu na teoria, vamos colocar na prática. E aí começam as dificuldades. Muitas vezes a gente entende a teoria, mas a prática é diferente, a prática é difícil. E aí ele começa agora a colocar com a prática aquilo que ele ensinou, e nós vamos entrar no capítulo 4, no verso 1, e já tem coisa que é tremenda, é grandiosa aqui, e que não é fácil de viver. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos tentar bater
3 versículos, não sei se vamos conseguir. Se nós conseguirmos, nós passamos adiante, mas não sei se a gente consegue, porque tem muita coisa nesse versículo. Paulo começa fazendo um apelo. Então ele faz a parte teórica e agora ele faz um apelo, ele faz um rogo. E é mais do que um pedido, um apelo forte. Ele está rogando que eles possam andar como é digno. E aqui ele se apresenta no capítulo 3, no início ele diz que ele é o prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui ele diz que ele é o preso do Senhor. Em espanhol diz que ele é o preso no Senhor. Então Paulo está agarrado a Cristo. Ele é o prisioneiro de Cristo, ele é o preso em Cristo e de Cristo. E aqui ele apela ao coração da igreja em Éfeso, para que eles venham andar como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, através do Evangelho das Boas Notícias, Deus nos chama para ter comunhão e intimidade com Ele, para ter uma nova vida em Cristo. Agora, Paulo diz, vocês têm que andar conforme essa vocação, esse chamado que existe dentro de vocês. E andar aqui não é o simplesmente teu caminhar, é a tua conduta, a maneira como tu te conduz, como tu te porta. Então esse andar é conduta. E ele quer que a tua conduta seja digna. E esse digno aqui do grego é axios, é equivalente à vocação com que tu foi chamado. Então tu foi chamado uma vocação de seguir a Cristo, a ser igual a Cristo. Então Paulo está dizendo, a tua conduta deve ser equivalente ao que tu foi chamado a fazer, a ser igual a Cristo. E aí começam as nossas dificuldades. Paulo, nesse mesmo capítulo, no verso 13, ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele está dizendo aqui o padrão o padrão cristão é homem perfeito, conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse é o alvo. Esse é o alvo do cristão e esse é o seu chamado, a ser igual a Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que ele prossegue para o alvo. Tu pega Filipenses 3 e ele começa a dizer no verso 12, ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz, olha, eu não julgo de quem é alcançado, e não que eu seja perfeito, eu já seja perfeito, eu já esteja igual a Cristo. Às vezes o velho homem aparece na minha vida. Às vezes
vem o velho homem, mas eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então, Paulo se considera aqui não um preso romano, isso nós já havíamos comentado, ele está preso em Cristo. E ele preso em Cristo, de uma maneira tremenda, Deus o tomou e ele é um prisioneiro de Cristo, ele está agarrado a Cristo. E ele disse, olha, eu não julgo que tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Quer dizer, existe um alvo, e eu estou prosseguindo para alcançar aquilo que eu fui preso. E aqui existem coisas que ele fala que são interessantes. Ele busca um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existem coisas importantes aqui, muito importantes para nós. Então, vamos bater alguns pontos aqui. Primeiro, Paulo diz, olha, não julgo que seja perfeito ou que tenha alcançado, eu prossigo, pô. Então, Deus está moldando o nosso caráter para que nós possamos mostrar na nossa vida diária o caráter de Cristo e Cristo seja glorificado e se veja Cristo em nós. Que nós, como um espelho, possamos resplandecer a Cristo, o caráter de Cristo se veja em nós. Se diz sobre Gandhi que ele, comentado sobre o cristianismo, ele dizia que ele admirava muito a Cristo e a sua mensagem, mas ele se decepcionava com seus seguidores, com os cristãos, porque não eram igual a Cristo. E isso é o que acontece, nós não somos parecidos com Cristo porque nós agimos de uma forma diferente. E o que Paulo está dizendo, nós buscamos, existe um alvo, e o alvo é ser igual a Cristo, a estatura de Cristo, é ser igual a Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. E nós, a cada atitude, nós mostrarmos Cristo na nossa vida, deixar Cristo se revelar. E isso já começou aqui as dificuldades. Porque nós temos um eu muito forte. E esse eu se manifesta e não quer ficar, ele não quer diminuir. E aí entra o que João Batista ele fala, dá o seu testemunho, e tu pega em João 13, eu já comentei, João Batista ele tem a percepção correta das coisas. E ele fala em João 3,30, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é a necessidade. Só que o nosso eu, ele é pesadíssimo, ele não quer se deixar vencer nunca. E essa é a luta diária, deixar Cristo aparecer e Cristo, você vê mais Cristo em nós e o nosso eu sumir, diminuir cada vez mais. Então esse é um alvo cristão, é Cristo, a estatura da medida completa de Cristo. Então Paulo diz, olha, eu não sou perfeito. E aqui é esse ponto que eu queria bater, não vamos voltar. É interessante que Deus, ele coloca pessoas próximas de nós. E ele usa essas pessoas para manifestar coisas escondidas na nossa vida. Reações erradas que nós temos. E que essas pessoas são usadas por Deus para que Deus mostre quem nós realmente somos. Então, geralmente a gente tem um convívio com pessoas que fazem aflorar o nosso eu, as nossas falhas, e a gente não gosta. A gente queria viver com pessoas que só nos colocam para cima. Esse é o desejo do homem, o homem só quer. Não, a gente tem que viver com pessoas que nos elevam, pessoas que nos estão dando força. E não é assim.
Geralmente Deus coloca perto de nós pessoas que fazem aparecer o que a gente não quer que apareça na nossa vida. Aparecer que nós não somos bons, que nós temos muitas falhas e as nossas falhas começam a aparecer. E isso é ruim. Principalmente isso acontece no casamento. Não tem como o homem disfarçar dentro do matrimônio. O matrimônio ele é quem ele verdadeiramente é. Então aparecem as suas falhas, o seu caráter débil, as suas dificuldades. E é assim que Deus age, mas a gente não quer, a gente quer que as nossas falhas não apareçam, só apareçam as nossas fortalezas, as nossas qualidades. E a gente não gosta de estar perto de pessoas que fazem manifestar as nossas debilidades. É desse jeito que acontece. Então, alguém disse que Deus ele debilita as nossas fortalezas para fortalecer as nossas debilidades. Então existe muita debilidade em nós. E Deus quer mostrar isso e a gente não quer, a gente quer mostrar só que a gente é bom, que a gente é um benfeitor, mostrar nossas qualidades. Só que muitas vezes tem pessoas que fazem aparecer o verdadeiro eu nosso. A nossa ira, a nossa raiva, a nossa cólera, a nossa falta de perdão. Então Deus coloca essas pessoas. E parece que são as pessoas mais difíceis da gente conviver. Pessoas que nos tiram do sério. Pessoas que parece que testam a nossa paciência. E aí ficam do nosso lado e a nossa vida se torna um terror diário. E aí vai nos levar a depender de Deus. Eu vou voltar para João de novo, que é interessante, nós lemos João 3. João 3,19, quando diz que a luz veio ao mundo. Diz assim, João capítulo 3, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, essa é a nossa situação. A gente não gosta de vir para a luz. Por quê? Porque quando nós vamos para a luz, as nossas más obras elas aparecem e Deus faz manifesto. Eu falava num áudio sobre Isaías 6, quando Isaías ele vê a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta, ele, primeira coisa, ele vê que ele é um homem pecador, que ele é um homem indigno. Esse é o problema. Ele vê a glória de Deus e ele já pede, ele vê o seu pecado, ele vê a sua imundícia. Então não é ele vê a glória de Deus e está ali, que maravilha, não. Na hora que brilha a luz da glória de Deus, mostra a sua imundícia e o seu pecado. E se tu pegar Lucas no capítulo 5, nós vamos ter o milagre de Cristo. Não é o primeiro milagre, mas a pesca maravilhosa, a primeira porque teve duas. E ali Deus manifesta, em Cristo ele manifesta poder. Porque os discípulos eles haviam passado toda a noite pescando e não pegaram nada. E aí depois que Jesus dá um sermão, ele diz, vamos para o mar e vamos lançar as redes para pescar. E os discípulos já estavam decepcionados, eles tinham trabalhado a noite toda, estavam limpando as redes, não tinham pego nada. E aí Pedro no versículo 5 disse, olha mestre, nós, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Mas é uma situação de Pedro que ele está dizendo, olha, nós trabalhamos a noite toda, nós não estávamos aqui de brincadeira, não era lazer. Nós trabalhamos e trabalhamos
toda a noite. E não apanhamos nada, então tem decepção, tem trabalho, nós não estávamos aqui de brincadeira, e não foi só um pouquinho, nós trabalhamos a noite toda. Será que tu te deu conta? Nós estamos limpando a rede, mas está todo mundo decepcionado. E as redes já estão limpas, e agora nós vamos sujar as redes de novo, e não tem nada de peixe. Mas Pedro disse, nós estamos te obedecendo, tua palavra, tu está dizendo, a gente vai lançar a rede. Mas Pedro, tu pode notar que ele vai sozinho, ele bota o barco dele. Ele não diz para os outros também, ele não está com toda essa fé, ele está dizendo, olha, nós trabalhamos, nós não estávamos brincando, foi a noite toda, e não pegamos nada. Mas nós vamos cumprir. E aí Pedro sai e ele lança a rede. E aí ele tem a pesca maravilhosa, que aí ele faz um sinal aos companheiros do outro barco para que eles venham ajudar. E quando ele vê a maravilha e a glória de Deus, no versículo 8, ele diz, Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então quando Cristo manifesta a sua glória, ali naquela pesca, Pedro não está abraçando, fica aqui comigo, que maravilha, olha, poxa, nós queremos estar contigo, vem pescar toda noite conosco aqui, porque aí nós estamos na vitória. Não, quando ele vê a glória de Cristo manifestada, ele não quer ficar perto, ele se ausenta de mim, eu sou pecador. Então é isso que acontece, a glória de Cristo quando brilha e a luz de Cristo manifesta, é a primeira coisa que nós vamos ver. Pedro diz assim, eu sou pecador, te ausenta, eu só estou vendo coisa ruim em mim. Então essas coisas que não são legais que vão aparecer. E hoje o que acontece na nossa vida, eu sei disso, nós gostamos de estar rodeados por pessoas que nos fazem bem, que está tudo legal, que a gente pode estar sempre por cima. Então essa é a situação nossa cristã. A gente não gosta de estar pessoas que vão manifestar o nosso mau caráter, ou as nossas más atitudes, não vou dizer mau caráter, mas os nossos pecados. E aí é essas pessoas que Deus coloca perto de nós. Aquelas pessoas que são difíceis de amar. São aquelas pessoas que testam a paciência e aí é que Deus quer tratar. E é dessa maneira que Deus age, na maioria das vezes. Na maioria das vezes Deus te coloca num lugar que tu não queria estar. Na maioria das vezes Deus coloca junto das pessoas que tu não queria estar. E essas pessoas que vão fazer tu ver quem tu é e vão trazer a tua dependência a Cristo. Então Deus quer manifestar quem nós somos, até nós aprendendo quem nós somos. Não, nós somos pecadores perdidos. E aí entra o que Pedro falou, ausenta-te de nós. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então a luz vem mostrar. Quanto menos tu está na luz, menos as tuas imperfeições aparecem. Então isso é o natural. Agora quando a luz de Cristo brilha, aí a gente se apavora. E aí entra João 3, 19 e 20. Os homens não querem vir à luz, porque as suas obras são más. E a gente não quer reconhecer quem nós somos. Nós temos nesse ego que nós temos, nós somos bons. Não, nós somos bons. E até mesmo quando acontece alguma coisa, a gente coloca a culpa nos outros. Nós somos campeão disso. Não, eu sou assim, não, é porque tu provocou. Não sou eu o culpado, foi fulano. Eu agi assim porque fulano, é ele que me leva a fazer isso, é fulano, ciclano que me faz eu agir dessa forma, eu não sou assim. Então esse é um procedimento. E na realidade nós somos assim, o fulano só fez aparecer o que nós somos. Só que nós, mesmo assim, a gente é duro na queda.
A gente diz, não, não, eu não sou assim. Eu agi assim porque fulano me provocou, mas não é, eu sou uma pessoa boa. É assim que o violento age. O violento, ele sempre procura colocar a culpa no que ele agride. Não, não, é que me provocou. Eu agi assim porque fulano, ele me provoca. Porque eu sou uma pessoa boa. Então, eu não sei se tu entende. Se tu está convivendo, pode ter certeza que e se Deus está tratando a tua vida, Ele vai colocar pessoas difíceis perto de ti. Mas não é difíceis, é pessoas que vão mostrar para ti quem tu é. Mas mesmo assim, a gente é duro de encarar. E a gente gosta de seguir dizendo, não, não, eu não sou assim. Mas é fulano que me faz. Se ele não tivesse aqui, poxa, seria o céu. Eu viveria uma vida maravilhosa. Então, essa é a ideia, humana, do homem. É não querer jamais aceitar e ver que nós somos maus. E isso é complicado. Nós somos maus. Nós precisamos de Cristo. Deus é bom, mas nós não somos bons. Nós somos cheios de falha e defeito. E aí nós vamos entrar no que o Senhor falou a Jeremias. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. E aí Ele vai amassar esse barro. E aí, muitas vezes, quando Ele começa a tratar com a nossa vida, a gente não gosta. Tu pega Jeremias 18, no verso 6, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Deus está formando em nós a Cristo. E aí muitas vezes Ele nos amassa e dói. É difícil. Eu escutei, vou contar para finalizar esse áudio, a história de um vaso. Esse vaso era um vaso muito lindo, muito bonito. E que você conta uma história de que o vaso ele estava em apresentação e ele contava para os seus outros vasos que estavam perto, admirando sua beleza, o que tinha acontecido com ele. E ele diz que ele foi encontrado pelo seu mestre, e o seu mestre levou para casa. E ele era um barro fedido, um barro sujo, um barro de imundícia. E o seu mestre o levou para sua casa. E ele ficou muito feliz quando o mestre o tomou, porque ele era um barro indigno. E aí o mestre levou e ele feliz. Só que o mestre começou a amassar e apertar ele. E apertar e machucar. E ele dizia: mestre, tu não me ama. Por que tu fazes isso comigo? Verdadeiramente tu não me ama porque tu está me machucando. E o mestre o amassava. E aquilo ele não compreendia. Passado o tempo, depois que o mestre trabalhou aquele barro, o mestre colocou numa máquina e começou a girar, e ele girava e ele não compreendia. E ele disse: por que o meu mestre faz isso comigo? Me girando, me apertando, me machucando. E aí, passado o tempo, o mestre deixou ele de novo. Depois o mestre colocou ele num forno, e aquele forno era quente, calor terrível, e ele gritava, desesperado, e o mestre disse: só um pouco mais, espera um pouco mais. E ele naquele calor disse: mestre, tu não me ama, tu está me botando no fogo, tu está me destruindo. E o mestre dizia: espera um pouco mais, só mais um pouco. E era difícil de aguentar, e ele tinha uma decepção tão grande: se o mestre não me ama,
E o mestre só dizia para ele, espera um pouco mais. Depois o mestre me tirou daquele calor, daquele forno. E aí eu descansei um pouco. Mas passado um pouco ele me colocou uma tinta e eu não aguentava mais aquele cheiro, aquilo estava me sufocando. E eu dizia, mestre, eu não estou aguentando mais. E o mestre só me dizia, espera um pouco mais, só um pouco mais. E ele disse, eu não aguentava mais. E eu dizia, quando eu ficava sozinho, na noite eu dizia, o mestre não me ama. O meu mestre não me ama, ele não me ama. Porque o que ele faz, para que ele faz isso comigo? Até que chegou o dia que o mestre pegou um espelho e colocou diante de mim. E eu vi aquele vaso maravilhoso, um vaso de honra. E aí o mestre falou comigo, era isso que eu queria fazer de ti. Aquele barro imundo, esse vaso de honra. E por isso que eu fiz tudo isso contigo. Então essa é a história. Deus está tratando contigo. Muitas vezes a gente não compreende e acha que está demais. Mas espera um pouco mais. Porque Deus está formando Cristo em nós. Então de vez em quando é doído, de vez em quando Ele nos aperta, de vez em quando Ele nos coloca no fogo, depois Ele nos tira, nos resfria e aquilo nos faz não compreender, não entender o que está acontecendo. E aí Ele trabalha e nos machuca. Mas Ele está formando Cristo em nós. E é difícil, porque nós somos esse barro fedido, esse barro imundo, esse barro pisado que não tem valor nenhum. Mas Ele quer fazer de nós um vaso de honra. E quem sabe nesse momento tu está passando por dificuldade e tu está achando que Deus não me ama. Por que Deus permite que eu faça isso? E por que Deus permite que eu viva dessa forma? E Ele se espera um pouco mais. Espera um pouco mais, até tu veja o que Ele está fazendo na tua vida. Pai, nós te damos graça, porque nós somos barro na mão do oleiro. Tu é o oleiro bendito. Faz um vaso de honra para a tua glória e que se veja Cristo na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.